Pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre eletricidade para vocês, mais precisamente eletricidade automotiva, só que nós vamos tentar simplificar um pouco, desmistificar um pouco as dificuldades que nós temos para entender eletricidade. Nós sabemos que os veículos, eles dependem muito desse item, né, desses componentes que envolvem eletricidade. Cada vez mais veículos dependem mais da eletricidade e não se pode pensar em se trabalhar em veículos, na área automotiva, na área de reparação automotiva, se nós não pensarmos em eletricidade. E agora muito mais, porque com a vinda dos veículos elétricos, com a eletrônica embarcada cada vez mais forte, então é praticamente impossível alguém trabalhar na linha automotiva hoje sem ter conhecimento de eletricidade. É claro que tem os veículos mais antigos, mas isso vai chegar uma hora que vai passar. E aí nós teremos o quê? Só os veículos mais novos para a gente poder fazer esse tipo de reparação, e dependendo assim da eletricidade. Ah, pode parecer um pouco complicado, porque a eletricidade ela depende muito de como nós imaginamos isso, né? Interpretamos a eletricidade. Se eu estiver dando uma aula de freio aqui agora, né? Se eu estiver dando uma aula de motor, eu poderia, ou estaria, por exemplo, no caso do freio, eu estaria com uma pastilha de freio aqui agora e estaria mostrando para vocês uma pastilha de freio. Ó, vamos falar de pastilha, tá aqui a pastilha, aí vocês pegam, ó, é assim, é assado, monta assim, monta... Se fosse montar o motor, tá lá o embro, tá lá o virabrequim, tá tudo lá. Quando se trata de eletricidade, ela leva... Você tem que imaginar certas coisas, não dá pra gente mostrar algumas coisas, alguns fenômenos a gente até consegue, outros não. Então, a gente tem que trabalhar nossa imaginação em relação a isso, imaginar como tudo isso funciona, muito embora vamos tentar fazer algumas coisas para melhorar, para facilitar o aprendizado de vocês. Bom, pessoal, nós temos aqui, então, como é que a gente vai entender um átomo, ou como é que a gente vai entender a eletricidade de um modo geral. Vamos começar lá do começo. Vamos falar um pouco do átomo. O que é o átomo? Nós temos aqui, né, um desenho do átomo, da molécula e da matéria. Pois bem, o que nós temos aqui? O que é o átomo? O átomo, pessoal, ele é a menor partícula da matéria, em que ela pode ser divisível e que mantém as suas propriedades. Tá? Então, vamos simplificar. Imagina o giz do professor, quando o professor escreve, cai aquele pozinho. O único pozinho daquele é o átomo? Não é o átomo. O giz inteiro é a matéria, mas aquele pozinho ainda continua também sendo matéria. Para você chegar no átomo, você tem que começar a dividir aquele pozinho. Imagine que se isso fosse possível na sua cabeça. Como eu falei agora há pouco, a eletricidade, você tem que imaginar certas coisas, não dá para você mostrar, mas vamos imaginar isso. Se você pudesse dividindo. Então você vai dividindo, chega um momento que você está nas moléculas daquele pozinho de giz, e chega um momento quando você não consegue dividir mais. Que se você dividir, a matéria deixa de existir, aí você chegou no átomo. Por isso o átomo é a menor partícula da matéria. Se eu pegar os átomos e juntarem, eu vou formar quem? Eu vou formar as moléculas. Se eu pego as moléculas e junto as moléculas, eu formo o que? A matéria. Ok, pessoal? Então tá aí, ó. O que nós temos os vermelhinhos? Os átomos. O que nós temos os verdinhos aqui, os azulzinhos, não sei como é que vai estar na tela de vocês. Nós temos as moléculas. E o que nós temos maior aqui? A matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né, pessoal? É tudo aquilo que você consegue ver. No caso, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa também, nem sempre você vai conseguir ver, mas que ocupa lugar no espaço. O ar, por exemplo, ocupa. Ok? Vamos nos ater um pouco ao átomo? E só lembrando uma coisa bem interessante sobre isso aqui, tá? É no átomo que vai acontecer esse fenômeno da eletricidade, nas divisões do átomo, a gente vai mostrar depois para vocês, ok? Então tá aqui o átomo. O átomo ele é composto por 3 subpartículas. Você tem o núcleo do átomo, que é responsável pela parte física da matéria. Lembrando que o átomo a gente não consegue ver a olho nu e muito menos no microscópio, tá bom? Microscópio comum. Ele tem que ser um sistema muito complexo para você conseguir visualizar um átomo, ok? Daí nós temos aqui o núcleo do átomo, onde nós temos
prótons e nêutrons, tá? E nós temos aqui ao redor o que nós chamamos de elétrons. Esses elétrons, eles vão ficar girando ao redor do núcleo, tá bom? Então, para fazer uma analogia mais simplificada, aqui você tem imagine que você tem um sistema solar, no centro você tem o Sol, e os planetas ficam girando ao redor do Sol, tá? Então, o Sol seria o quê? Prótons e nêutrons. E os planetas girando ao redor, os elétrons, ok? Tá, aí você tem o átomo propriamente dito. Aqui você tem um átomo também, e aí nós vamos entrar naquilo que nós chamamos da estrutura dele, das subpartículas. Os prótons, pessoal, eles possuem cargas positivas, ok? Os nêutrons, eles possuem carga neutra. E os elétrons possuem cargas negativas. Beleza? Como é que tudo isso vai funcionar? Desse jeito. Daí vocês conseguem visualizar que os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, ok? Eles não vai se colidir com o núcleo, mas ele vai ficar girando, é um fenômeno bem interessante, que não vamos entrar nisso aqui agora, mas ele vai estar girando, e aí você tem os prótons, elétrons e nêutrons. Os nêutrons verdinhos, os prótons vermelhinhos, laranja, e os elétrons azuisinhos. Lembrando que os elétrons possuem carga negativa. Então, para facilitar a memorização, prótons começam com que letra? Positivo. Desculpa, prótons começam com que letra? P. Positivo começa com que letra? P. Nêutron começa com que letra? N. E o neutro, que é a carga neutra, também começa com N. O único que foge dessa regra é o elétron, que tem carga negativa, mas começa com a letra E, no caso o elétron. Ok, pessoal? Como é que vai funcionar a corrente elétrica? É aí que eu vou mostrar no quadro para vocês aqui agora. Ok? Vamos lá. Vou mudar a câmera aqui. Tá? Vou puxar essa captura aqui. Agora tudo muito bem, tudo muito bonito. E vamos trabalhar. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para captar legal aqui. Dá para captar legal. O que nós temos, pessoal? Como a gente já falou, eu estou fazendo uma revisão, acho que os meninos já falaram com vocês. Então eu tenho aqui um átomo. Eu vou colocar aqui, será um átomo qualquer, tá? Vou colocar aqui carga positiva, ok? Vou colocar 4 prótons aqui e vou colocar 4 nêutrons também para ficar equilibrado. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá, está com carga verde, mas tudo bem. Vou colocar redondinho aqui, tá para vocês entenderem. E aí, eu vou colocar ao redor dele os elétrons, tá bom? Beleza? Show de bola. Só que aqui eu tenho 4 prótons e tenho 2 elétrons. Tá dando para captar aí? Acho que sim, né? Tá. Vou fazer mais um círculo aqui. Vamos observar bem. Ah, legal. Tá. Vou colocar mais um próton aqui e outro próton aqui. O que nós vamos ter aqui agora? Nós teremos então um sistema já equilibrado. Então nós temos aqui 4 prótons, 4 elétrons. Ok? Vamos fazer do outro lado aqui mais um elétron. Mais um átomo, desculpa. Vamos colocar também 4. Lembrando que isso aqui, pessoal, é a parte da estrutura da matéria. Tá? Então tudo vai ter prótons, elétrons e nêutrons. Tá bom? Aqui. Então, se você pegar um fio de cobre, tem lá sua quantidade específica de prótons, elétrons e nêutrons, ele vai estar dentro daquele fio de cobre, vai ter lá milhões e milhões de átomos. Todos eles com essa estrutura que eu já expliquei. E não é nessa quantidade, mas vai dar para vocês entenderem aqui que você tem uma quantidade específica de elétrons para cada átomo. Qual é a lógica da eletricidade aqui? A lógica da eletricidade é: eu tenho um átomo, ele tem prótons, que é carga positiva, nêutrons, que é carga neutra, e elétrons, que é carga negativa. O átomo ele sempre vai buscar o equilíbrio. O que seria o equilíbrio? Se eu tenho 4 prótons, o que eu preciso?
4 elétrons. Se eu tenho 3 prótons, eu preciso de 3 elétrons. Então ele sempre vai buscar o seu equilíbrio. Em tese, se está tudo equilibrado, os elétrons ele vai ficar girando ao redor do núcleo, mas ele não vai se desprender, porque não tem necessidade, ele já está equilibrado. Então ele vai ficar girando ali bonitinho, mas ele não vai se deslocar para outro lugar. Ok? Porém, suponhamos que por algum motivo, que eu vou explicar depois para vocês, isso aqui acontece, pessoal. Um átomo perdeu elétrons. Um elétron, aliás. Olha só que legal. Opa! Ele ficou aqui desequilibrado. O que eu tenho agora? 4 elétrons aqui e aqui eu tenho 3 elétrons. Só que ele possui 4 prótons. Com isso, o que vai acontecer? Eu tenho uma deficiência e essa deficiência vai ter que ser suprida. Eu criei aqui uma DDT. Diferença de potencial. Eu tenho um potencial diferente. Bom, nesse caso, a lógica é, eu preciso de um elétron para me reequilibrar. Beleza? O que vai acontecer então? Esse elétron do outro átomo, ele vai ser atraído para o elétron que está faltando. Para o átomo que está faltando. Tá aqui. Esse átomo agora ficou equilibrado. Porém, esse cara aqui ficou o quê? Em desequilíbrio. O que ele vai ter que fazer? Deixa eu ver se a câmera pega aqui. Acho que sim. Ele vai ter que fazer o quê? Fizemos aqui só para... Ele vai puxar um átomo, vai ser esse elétron ele vai ser atraído, tá? Ele vai preencher a sua camada e ficou equilibrado. Só que o outro átomo ficou desequilibrado. O que ele vai fazer? Puxa elétron de outro. Esse outro ficou desequilibrado. O que ele faz? Puxa de outro. E puxa de outro, de outro, de outro, de outro. E aí você tem um efeito, né, uma corrente, um efeito em cadeia, uma reação em cadeia. Daí o nome de corrente elétrica. Por que corrente elétrica? Porque são os elétrons fazendo essa corrente para se movimentar. Agora, qual é a lógica dele se movimentar? A lógica é o equilíbrio das cargas elétricas, buscando o equilíbrio. Se está desequilibrado, você tem que equilibrar. Bom, você não consegue ter eletricidade em um veículo se você não tiver esse desequilíbrio. Então, veja bem. Eu tenho aqui uma bateria. Vou fazer um pouco mais baixo aqui, eu acho que vai ficar melhor. Eu tenho aqui uma bateria, tá? Aqui, polo positivo, polo negativo. Como é que a bateria funciona? Tudo a gente vai ver depois. Mas, veja bem, eu preciso acender uma lâmpada. Bem aqui. A lâmpadazinha está bem aqui e ela precisa ser acesa. Vou ligar a lâmpada aqui. Deixa eu ver se ficou bem visível. Penso... Acho que está dando para ver. Legal. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho aqui agora uma bateria carregada. E eu tenho uma lâmpada para acender. A lâmpada vai acender. Mas por que ela vai acender? Tem muita gente que acha que para isso funcionar vai sair uma carga elétrica do polo positivo, sai outra carga elétrica do polo negativo, as duas sobem e se encontram na lâmpada. Só que não é assim que acontece. O que acontece? Dentro da bateria
foi criado um desequilíbrio entre os átomos das placas da bateria. Então eu tenho lá placas com excesso de elétrons e placa com falta de elétrons. Então você está desequilibrado. O que você precisa nesse caso? Reequilibrar as cargas elétricas. Só que para reequilibrar as cargas elétricas, os elétrons vão ter que fazer o quê? Sair das placas negativas, onde tem muito elétron, e ir para as placas... Desculpa, sair das placas negativas, realmente, onde tem muitos elétrons, e ir para as placas positivas, que tem poucos elétrons. Bom, o que ele vai fazer? Qual é o caminho que ele tem de fazer? Ele tem isso aqui para fazer. Ele vai sair das placas negativas, onde tem excesso de elétrons, e vai para as placas positivas. Para quê, pessoal? Para acender a lâmpada? Não, não é para acender a lâmpada. Os elétrons, quando se movimentam, não está nem aí para a lâmpada. O que ele quer é chegar do outro lado para ter um reequilíbrio. Você tem uma conta negativa no banco e você recebeu e você tem que correr para poder depositar aquele dinheiro para você conseguir, pelo mínimo, zerar a conta, vamos dizer assim. Então é o que vai acontecer aqui. Então esse movimento é para reequilibrar as cargas da bateria. Então, a solução da bateria, falando que é uma bateria em perfeito estado, solução da bateria, placas da bateria, o que tudo aquilo, todo aquele aparato, a bateria carregada fez? Pegou as cargas elétricas, estavam tudo bonitinhas e desequilibraram as cargas elétricas. Agora essa bateria está desequilibrada. Excesso de elétrons em uma parte, nas placas negativas, e falta de elétrons na outra parte. E agora com a lâmpada ligada, o que vai acontecer? Vai haver, começar a haver o reequilíbrio, porque os elétrons vão passando, vão reequilibrando, vão se ajustando, vai chegar uma hora que os elétrons eles vão ficar, que os átomos, né, eles vão ficar todos equilibrados e os elétrons não vão parar de se movimentar. Por quê? Porque não precisa desse movimento deles, porque já está tudo equilibrado. Cada um com a sua quantidade de elétrons específicas, cada um com a sua quantidade de prótons específicas e pronto, final. Nesse caso, quando eletricamente a bateria está equilibrada, na verdade, ela estará descarregada. Porque já não precisa mais ter esse fluxo. É nessa hora que a lâmpada vai apagar. Ou que ela já vai apagando, né? Lógico, relativamente. Ela vai ficando mais fraca, porque a quantidade de elétrons já começa a diminuir, porque já estou começando a reequilibrar. E aí você vai lá, no final das contas, a bateria está descarregada. Só que, eletricamente falando, ela está equilibrada. Quando é que eu vou desequilibrar essa bateria de novo? Sei lá, você chegou na sua casa, deixou o farol ligado, não viu. Ele vai descarregando, chega uma hora, no outro dia de manhã está tudo desligado. O que você tem que fazer? Vocês têm que fazer? Colocar a bateria na carga. E o que a carga vai fazer? O que o carregador vai fazer? Se a gente vai ver depois em carga partida e tudo mais, ele vai fazer com que os elétrons se desequilibrem novamente. Que os átomos, aliás, se desequilibrem, que os elétrons eles se deslocam dentro da bateria, causando um excesso em uma parte e falta em outra. É o que acontece, por exemplo, com esse cara aqui, o celular. Por que funciona? Por que você consegue, por exemplo, visualizar um WhatsApp, por exemplo? Por que disso? Porque, na verdade, a bateria está desequilibrada eletricamente falando, então para você acender tela, ver aplicativos e tudo mais, você está clicando, você está consumindo eletricidade. O que é esse consumir eletricidade? É fazer a vazão, a passagem da eletricidade para reequilibrar a carga da bateria. Vai chegar uma hora que vai descarregar e aí você vai ter que repor no carregador de novo. Para quê? Bateria descarregada, beleza. Pôs no carregador, o carregador vai fazer o inverso de um consumidor. Enquanto o consumidor permite a passagem dos elétrons para equilibrar a bateria, o carregador ele vai fazer com que os elétrons se desequilibrem novamente, os átomos se desequilibrem novamente. Beleza, pessoal? Ok? Muito obrigado. Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma animação para mostrar para vocês, tá? Para a gente ver esse funcionamento, como eu já tinha mostrado agora há pouco para vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, que é uma animação que a gente tem, bem bacana, tá? E aí vocês vão entender um pouco mais de como é que vai ser esse funcionamento aqui. O que nós temos aqui agora?
nós temos... Opa, deixa eu organizar aqui. Beleza. Nós temos aqui uma bateria, tá? Nós temos aqui a reação da bateria fazendo com que os elétrons se desloquem, essas bolinhas, tá? Eu vou descarregar a bateria, olha o que vai acontecer. Olha lá, opa, virei o polo, opa, zerei a bateria. Então, se vocês olharem aqui agora, ó, tá tudo bonitinho, tudo paradinho. Agora, quando eu coloco a bateria para carregar, aí os elétrons começam a se deslocar novamente, aí olha o que vai acontecer, olha aqui, ó. Aqui, ó. Por que uma lâmpada acende, pessoal? Aqui é até legal que a gente consegue visualizar também. Imagine que essa parte amarela aqui seja uma lâmpada, um consumidor. Evidentemente, ele também tem seus átomos ali. E elétrons. Quando os elétrons passam para... Porque esse elétron que está saindo aqui agora, pessoal, ó, vamos seguir esse cara aqui, ó. Ele está passando aqui agora, ele não está querendo acender a lâmpada, ele quer chegar do outro lado, nem sei se é o mesmo, mas vamos lá, faz de conta que é, e chegar aqui novamente. Claro que essa reação de retornar uma hora vai acabar, porque a bateria vai descarregar. Mas por que a lâmpada acende? Porque quando os elétrons passam pelo consumidor, ele começa a entrar em atrito, e aí começa a gerar calor, e aí ele, evidentemente, ele vai ter uma dificuldade de passar, e vai gerar calor, e se for uma lâmpada, por exemplo, ela vai encandecer e vai acender normalmente. Beleza, pessoal? Aqui, por exemplo, se vocês diminuírem aqui, ó 0 volts, né? Posso até inverter a polaridade se eu quiser, olha lá. Por que a corrente sai do polo negativo e vai para o polo positivo, pessoal? Bem, a corrente elétrica, pessoal, ela vai fluir do polo negativo para o polo positivo. O polo negativo está interligado com as placas negativas. É ali que tem excesso de elétrons, tá? Polo positivo, ele não está interligado com as placas positivas onde tem falta. Então, a corrente elétrica ela vai sair do polo positivo e vai para o polo... sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Beleza? Para buscar o reequilíbrio das cargas elétricas. Ok, pessoal? Eu vou dar uma manuseada aqui, não vou nem cortar o vídeo, porque eu quero mostrar uma outra animação para vocês, bem bacana, bem legal. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, sem precisar de interromper o nosso funcionamento aqui, nosso bom funcionamento. Achei, isso aqui eu já vou fechar. Deixa eu ver se o meu software aqui ele reconhece, eu preciso abrir outra janela. Ah, legal, reconheceu. Muito bom. Olha só que legal. Aqui agora eu tenho um reagente, que daqui a gente vai ver no outro vídeo o que seria isso aqui. Aqui eu tenho elétrons que estão quietinhos lá, estão se movimentando ao redor do seu próprio núcleo e tudo mais. Que na verdade isso aqui é o que? É uma bateria. É uma pilha, né? Mas é uma bateria, vamos dizer assim. Ok? O que vai acontecer? Eu vou causar uma reação química. E olha aqui, ó. Olha o que a reação química faz na bateria. Olha lá. O desequilíbrio que é causado. Olha só que legal. Olha só a quantidade de elétrons que eu tenho em uma parte da pilha e a quantidade de elétrons que eu não tenho na outra parte, na verdade, né? O que vai acontecer agora? Tá aí, ó. Excesso de um lado, falta de outro. Na medida que você vai criando a corrente elétrica, isso aqui vai se equilibrando. Isso aqui está acontecendo na pilha da lanterna, lá do que você vai pescar e tudo mais. Está acontecendo isso aqui. Beleza, pessoal? E esse é um dos pontos, né, interessantes que precisa ser vistos. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês agora. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Show de bola. Tá aqui. Muito bem. Nós temos um convidado para nossa aula aqui agora, que é o John Travolta, tá?
Alguém aqui já levou choque quando vai levar a mão na maçaneta do carro, alguma coisa nesse sentido? Então, o que acontece ali? Quando você está andando, pode acontecer um fenômeno chamado de eletricidade estática. A eletricidade estática, pessoal, ela pode acontecer por vários fenômenos, atrito do ar e tudo mais, e você vai ganhando ou perdendo elétrons e você começa a ficar carregado eletricamente. Nesse caso aqui, o John Travolta ele vai ganhar elétrons. Ó. Então ele está ficando com carga negativa. Então se ele está com carga negativa, nesse caso aqui, excesso de elétrons, o que vai acontecer? Isso vai ter que se reequilibrar. E aí a hora que ele vai levar a mão na maçaneta e vai descarregar novamente. Por que isso acontece? Para ter o reequilíbrio das cargas elétricas. Beleza, pessoal? Pois bem, o que na prática nós temos com isso aqui? Você já deve ter visto aqueles caminhões tanque, né? Vai descarregar combustível. E aí muitos eles têm um aterramento, né? Um fio que sai da estrutura metálica do caminhão para o aterramento. Bom, por que daquilo? O caminhão está em movimento, ele está com atrito com ar, isso acontece principalmente em época mais seca, né? E esse caminhão ele começa a ganhar elétrons, ou até perder, é difícil a gente saber assim. E aí, o que vai acontecer? Ele está com a diferença de potencial, ele está com excesso de elétrons, vamos dizer que ele ganhou elétrons, ele está com excesso de elétrons, e aqui você tem uma falta. Quando você vai colocar o bocal, por algum motivo, esses elétrons vão querer, né, pode ser uma malha de aço e tudo mais, esses elétrons eles vão querer descer para poder se reequilibrar com o solo, com o chão. Se ele tiver perdido, então vai sair do chão para o caminhão para poder reequilibrar as cargas. O que vai acontecer nesse caso? Pode gerar uma faísca. E essa faísca pode gerar um acidente, uma centelha, lógico, né? Isso pode gerar uma explosão. Então, por isso que eles fazem aquilo. Alguns caminhões antigos até andavam com uma corrente arrastando no asfalto e tudo mais. Beleza? Bom, pessoal, eu tenho aqui também agora um átomo que a gente já viu, né? Então tá compartilhado com vocês aí a tela, né? Próton, elétron, nêutron, tudo bem. Aqui é aquilo que eu já mostrei, né? E aí você vai ter um conceito de ionização aqui, pessoal. Se vocês observarem bem, aqui você tem um átomo, ele tem 7 prótons, ó, 3, 6 e 1, 7. Ele vai ter tem quantidade de elétrons, quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então está equilibrado, né? Ok. Acontece, isso aqui é um íon, né, neutro, tá equilibrado eletricamente falando. Mas um átomo ele pode perder elétrons e ficar um íon negativo e pode ganhar elétrons. Desculpa, ele pode ganhar elétrons ficando um íon negativo e pode perder elétrons ficando um íon positivo. Para deixar bem claro isso, pessoal, aqui no núcleo os prótons ele não se movimenta, tá? Quem se movimenta são os elétrons. Quem sai de um lugar para o outro são os elétrons, os prótons não. Se você lembrar lá no começo da aula que eu falei, você tem a responsável pela parte física da matéria, para aquilo que a gente vê, são os prótons e nêutrons. Os elétrons não. Se os prótons se movimentassem, a gente ia ver tudo em movimento. E está tudo estático. Se você pegar um fio e ligar uma lâmpada, você não vai ver o fio movimentar. Então quem está movimentando são os elétrons ali. Tá bom? Ele vai ficar eletricamente neutro quando a quantidade de elétrons e prótons forem as mesmas. Isso é o que ele deseja, o que ele quer. Ele vai ficar um íon positivo quando ele perde elétrons. Aqui pode haver uma confusão. Mas vamos lá. Se ele perde elétrons, ele perdeu carga negativa. Se ele perde carga negativa, se ele perde menos, ele fica com mais prótons. Então ele fica um cátion. Quando ele ganha elétron, ele ganhou mais carga negativa. Então ele tem o que? Um ânion. Beleza? Então quando tem excesso de elétrons, ânion. Quando tem falta de elétrons, um cátion. Beleza? Conceito de cargas elétricas. Em geral, os opostos se atraem. Então, quando você tem cargas diferentes, elas se atraem. Quando você tem cargas iguais, elas se repelem. Beleza? É o caso mais simples de você entender o ímã, em que você põe de um lado, ele atrai, se você inverte, ele se repele.
Lá no ímã ele tem, não é positivo e negativo, e sim polo norte e polo sul, ok? Aqui você tem uma lâmpada, né? Dá para você visualizar que quando você gera um atrito, você pode fazer isso na sua casa. Se você tiver uma bexiga daquelas de festa, você pode encher ela e ficar atritando no cabelo. Cabelo seco, tá? Você atrita, 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 atrita. E quando você vai puxar um pedacinho de papel, você consegue atrair. Dá para fazer também com a caneta. Você começa a atritar uma caneta no cabelo, você pega pedaços de papéis bem pequenininhos, você chega perto e ela atrai, porque ele criou uma ionização ali. E aí você tem cargas diferentes se atraem, ok? Então você tem o papel com um tipo de carga e a caneta com outra. Isso faz a atração. Beleza? Tá aí, ó. Ele fez com pente, mas dá para fazer com a caneta. Lembrando que para usar o cabelo, para fazer esse tipo de experiência, você tem que estar com o cabelo seco, tá? Eu uma vez numa aula fui fazer isso com o cabelo molhado, não deu certo. Eu fiquei com maior vergonha, mas depois eu fui ver, porque a água, né, não deu problema. Tá bom? Esse aqui são fluxos de elétrons, tá? Como eu já falei, do negativo para o positivo. É claro que ele está usando um desenho aqui, mas o polo não é mais alto, nada disso, mas só para vocês entenderem, ok? Daí você tem o movimento do fluxo de elétrons, ok? E todo deslocamento de carga elétrica constitui uma corrente elétrica. Todos os elétrons podem ser removidos de seus átomos através da aplicação de uma força externa. Aqui, pessoal, nós precisamos conversar. Veja bem. Deixa eu puxar aqui, porque isso aqui é uma conversa muito séria que nós precisamos ter agora, ok? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Para eu ter eletricidade, eu tenho que ter desequilíbrio. Lembra que eu falei? Pois bem. Como é que eu tenho desequilíbrio se eu não tenho uma fonte? Eu posso ter eletricidade estática, que é a eletricidade que eu falei agora há pouco, em que ela acontece naturalmente. Um raio, por exemplo, é uma eletricidade estática. O raio existe, você não controla, você sabe mais ou menos como é que ele funciona, tudo bonitinho, mas você não tem como falar, agora eu quero, agora eu não quero. Né? Mas para um carro você tem que, por exemplo, ter uma bateria. Para um carro você tem que ter um alternador. Se você tem uma hidrelétrica, você tem que ter lá o seu gerador. E o que tudo isso faz? Cria desequilíbrio elétrico. Então, se está acendendo, se está funcionando essa câmera, funcionando no computador, você está aí agora com o seu celular, na sua televisão, ou seu smartphone, né, ou computador, que seja, alguém em algum lugar tem um desequilíbrio elétrico que faz com que os elétrons se movimentem para que vocês tenham tudo isso aí funcionando. Tá, pessoal? Então, a eletricidade não acontece de uma forma estática, ela é dinâmica. Alguma coisa tem que acontecer para ela se movimentar. Você pode chegar no seu carro agora, na sua moto ou no seu celular e olhar a bateria e parece que não tem nada demais. Mas lá dentro você tem fenômenos elétricos, vamos dizer assim, acontecendo a todo momento. Seja no processo de descarga, seja no processo de recarga. Só não vai acontecer nada se ela estiver descarregada e você não põe para carregar. Então, a eletricidade tem que ser produzida, eu tenho que ter uma usina, eu tenho que criar essa eletricidade de alguma forma. E como é que isso é feito? Eu tenho várias formas de criar eletricidade. Vou colocar o slide agora e a gente vai discutir um pouco sobre isso, ok? Vamos lá. Tá aí, ó. Eita, deixa eu ajustar aqui. Vocês não estão vendo aí, mas é a tela que eu estou compartilhando essa aqui, né? Vou deixar bem aqui. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Em cima, aqui, né? Aqui em cima. Você tem aí algumas formas de produção de eletricidade. Beleza? Eu vou tirar minha câmera aqui agora
preste atenção na aula. E eu quero que vocês, após eu tirar a câmera, dêem um print na tela, porque depois nós vamos precisar dele. Beleza? Vamos lá, atenção. Ok. Print na tela. Valendo. Beleza? Show de bola. Vocês vão pegar esse print, pessoal, e depois vocês vão me mandar lá no portal, tá? Vou abrir um fórum lá, uma atividade, e eu quero esse print. Vocês vão salvar esse print lá para mim. Beleza? Da aula de hoje. A gente vai ter... Vocês têm que assistir esse vídeo, pessoal, porque vai ter algumas atividades que eu vou colocar e vocês vão ter que ir colocando lá para mim ao longo da semana, tá? Porém, só para uma forma de controle mesmo e também para mim ver que vocês estão atentos à aula. Então eu quero isso lá. Beleza? Não manda o WhatsApp, no grupo, nada. Mandem para mim lá na plataforma de vocês. Mas eu vou criar essa atividade e aí quando tiver criado eu boto no grupo lá, é coisa rápida, eu não vou usar a plataforma assim com coisas grandes, mas fatias das aulas que a gente vai ter remotamente assim. Beleza, pessoal? Então tá aí, tô aqui de volta. Voltando aqui, eu tenho a eletricidade pode ser produzida de várias formas, tá? Ela pode ser produzida por atrito, no caso da caneta, né? Pode ser produzida pelo calor, a termoeletricidade, pelo intermédio da luz, a triboeletricidade, a fotoeletricidade, por intermédio da pressão, piezoeletricidade, por intermédio da reação química e por intermédio da reação magnética, por eletromagnetismo. Tenho 2 vídeos gravados sobre esses 2 últimos e eu vou depois colocar para vocês, beleza? Eu vou avisar para vocês na hora certa de vocês assistirem esse vídeo. Ok? Bom, tudo isso é para criar desequilíbrio elétrico, criar uma desestabilização desses elétrons, tirar ele da zona de conforto, vamos dizer assim. Tá? Nos veículos, era mais utilizado hoje em dia a eletroquímica, a reação química, por causa da bateria. Tá? Então, você tem reações lá do ácido sulfúrico, da água, das placas e tudo mais, assim como no caso do nosso celular também. Tá? Você tem também o eletromagnetismo, que é no caso do alternador, tá bom? Que gera eletricidade, gerador antigamente e tudo mais. A piezoeletricidade, você gera eletricidade através da pressão. Então, você é um componente específico, muito específico, em que se você dobrar ele, se você criar um movimento, uma torção nesse componente, ele gera eletricidade. Ele faz com que o elétron saia de um lado e vá para o outro. Tá? Vou dar um exemplo muito simples do que está acontecendo aqui. Eu estou dando uma aula e esse áudio está sendo gravado pelo microfone. Esse microfone tem um elemento piezoelétrico nele, onde ele faz a vibração, isso é transformado em sinais elétricos, e aí esses sinais elétricos vão para o amplificador e ele vai amplificar e a gente consegue, vocês vão conseguir, estão conseguindo me ouvir o que eu quero dizer. Tá bom? Alguns sensores também utilizam, não vou entrar tanto nesse mérito agora, isso vai ficar mais para frente no curso, tá? Por intermédio da pressão, já falei, aí então a gente vai ficar um pouco... fotoeletricidade. A fotoeletricidade você usa em usinas fotovoltaicas, né? Onde você tem uma placa de... Depois eu vou fazer uma experiência, eu acho que eu consigo passar para vocês, tá? Me cobrem depois, daqui uma semana, me cobrem que eu acho que eu tenho umas placas piezo lá em casa, eu vou trazer e fazer uma experiência para vocês, beleza? Bom, a piezoeletricidade, você incide luz sobre ela, os elétrons da placa começam a se movimentar. É o caso da termoelétrica, da usinas fotovoltaicas, em que você aplica luz nela, os elétrons começam, no caso luz solar, né, lógico, você aplica a luz solar, ele começa a se movimentar e aí você começa a ter um trabalho daquela forma de geração de eletricidade. Beleza? Daí você tem corrente elétrica, tá? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Os átomos podem ser de cobre, alumínio, átomo de ferro e tudo mais. Ok, pessoal? Até daqui a pouco. Pessoal,
não é algo assim que eu quero aprofundar demais, não, mas assim, vai dar pra gente entender até em inglês aqui, mas é bem tranquilo, tá? Então aqui nós temos uma tabela periódica e aí a gente começa a montar nossos átomos aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar um próton aqui, ó, vou colocar no núcleo, ó. Ele é um átomo de hidrogênio. Vou colocar um neutro aqui, ó, tudo muito bem, muito bonitinho, e vou colocar um elétron, olha só que legal. Então esse átomo agora está neutro, por que ele está neutro? Um próton, um elétron. Se eu colocar mais um elétron aqui, o que ele vai fazer? Um íon negativo, ele está com mais elétrons do que prótons, ok? Se eu colocar mais um próton aqui, vai virar o hélio e aí neutro novamente. Se eu colocar mais um próton, ele vai ficar positivo também. Vou colocar um neutro aqui para ele poder melhorar. Aí ficou estável, tá bom? Como é que eu faço para melhorar isso agora? Átomo neutro. Detalhe, pessoal, na primeira camada aqui eu não consigo colocar três elétrons, tá? São só dois. Mas tá aí. Então tá negativo. Lembrando que não importa a quantidade de elétrons que eu ponha, ele vai continuar sendo, nesse caso, lítio. O que muda a matéria? Prótons. Aí, ó. Dependendo da quantidade de prótons que eu coloco, é onde eu vou formar a matéria. Tá bom? Ok, pessoal? Aí, ó. Tá bom? Só isso que eu queria mostrar para vocês como forma de curiosidade, né? A gente vai aprofundar tanto nisso, mas eu acho que vale o conhecimento e a curiosidade para vocês. Pessoal, estou com esse simulador aqui, depois eu vou colocar para vocês o site de simuladores, tá? Depois eu quero ver se eu faço uma experiência para vocês também, gravado, tá? Mas estou usando o simulador porque nesse primeiro momento é mais tranquilo para vocês entenderem. Esse simulador é bem legal, você pode pegar aqui uma bateria, por exemplo, no caso uma pilha, e colocar aqui. Você vai em wire, que é o cabo, né? Então você pode ir montando bonitinho o seu circuito, olha só que legal. Tá? Vou colocar uma lâmpada aqui, tá bom? Vou colocar aqui isso aqui, isso aqui. Vou montar aqui também, ó. Olha só que legal. Tá aqui, ó. Bom, daí você vê os elétrons se movimentando, tá? E aí você vê a lâmpada acesa também. Beleza, pessoal? Então, esse simulador depois eu vou colocar no link para vocês, se vocês quiserem baixar. Eu só não sei se ele funciona para computador, tá? Eu acho que ele só funciona... Desculpa, eu não sei se ele funciona para celular, ele funciona para computador, tá bom? Que, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, vou medir a tensão da bateria, se eu quiser, ó. Olha só que legal. 9 volts, ó. Tá? E dá para fazer outras coisas também e tudo mais. Beleza, pessoal? Ok? Aqui, ó. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Pessoal, outra coisa muito importante também para ajustar o foco aqui, né? Outra coisa muito importante, pessoal, é que nós temos eletricidade, a tensão contínua e a tensão alternada. Qual a diferença dessas duas tensões? A tensão contínua, a corrente elétrica flui só em um sentido. Até agora, praticamente, eu mostrei todas as tensões alternadas, ok? Desculpa, contínuas. Sai do polo negativo, vai para o polo positivo. Só que na rede elétrica não é assim, a rede elétrica é alternada. Então, ela muda os polos conforme é gerada a eletricidade. Ela pode mudar os polos 60 vezes por segundo, tá? Então, não é porque na tomada tem fase neutra que é positivo e negativo. Tá? Então, nesse caso, não é muito a minha área, essa parte industrial, tudo o predial, mas é importante vocês saberem que você tem a tensão alternada e a tensão contínua. Beleza, pessoal? Depois eu vou mostrar os símbolos para vocês e mostrar como é que é gerada a tensão alternada. Bom, pessoal,
eu separei aqui para vocês alguns símbolos da corrente alternada e corrente contínua. Então você tem o AC, tá? E um senoide que está acima dele. O que é esse AC, pessoal? Então deixa eu só ajustar aqui, que eu acho que vai ser melhor eu mostrar por onde eu penso aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que vai ficar legal. E aqui onde eu estou aqui agora, olha só, abaixo de mim aqui, da minha câmera, eu tenho uma senoide, que é essa cobrinha, né? Que vai simbolizar a tensão alternada, e eu tenho AC. Por que AC? Porque está em inglês, ou AC, Alternate Current, ok? Se vocês olharem aqui agora para onde eu vim, vocês vão ver o DC, Direct Current, em inglês, tá bom? Então, esses são símbolos de corrente contínua, nesse caso aqui, onde eu estou aqui agora, e alternada para onde eu vim agora, nesse momento, ok? Alternada você não tem polaridade definida, e contínua você tem sim uma polaridade definida. Como é que você vai saber, isso é importante, eu até falei antes da hora, mas vamos lá. Qual é a maior forma de você saber se é contínua ou alternada alguma coisa que você está trabalhando? Tem polaridade definida? Contínua. Polo da bateria, tá, positivo e negativo, bateria do celular, positivo e negativo, pilha, bateria de controle, enfim, esse monte de coisa. Não tem polaridade definida, alternada. A sua tomada. Por exemplo, se você vai ligar um som de um carro, você tem lá o fio que é o positivo, qual é o negativo, você não pode inverter. No caso da sua casa, você não tem esse problema. Você pode chegar lá simplesmente e colocar a tomada do jeito que você achar melhor, porque o equipamento já foi projetado para aqui. Beleza, pessoal? Bom, eu tenho outra coisa que eu queria mostrar aqui agora para vocês. Eu nem vou parar a gravação. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui mais fácil. Deixa eu analisar aqui. Esse não. Esse aqui. Achei. Tá? Show de bola. Show de bola. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia como é que vai funcionar. Aqui tem o hidrelétrico, ó. Eu vou... tá gravando, tá gravando. Olha só a lâmpada acendendo. Vou ligar aqui o meu gerador, ó. Eu tenho um ímã. Depois eu vou mostrar o porquê disso acontece de uma forma mais simplificada, né? Então a água movimenta. Olha lá. Agora, se vocês perceberem, vocês vão ver que os elétrons estão indo para um lado e para o outro, porque eles vão de acordo com a polaridade do ímã. Lembra que um atrai e o outro repele? Por isso que você tem a alternância na corrente alternada. Né? É estranho, né? Alternância na corrente alternada, mas é isso. Só que gira tão rápido que a gente não consegue visualizar isso aqui na rede elétrica. No carro, na maioria das vezes, não vai acontecer. Lá é contínuo, tá bom? Aí, ó. Mais uma forma de vocês verem a corrente alternada por um outro ângulo, né? Vamos dizer assim. Se eu colocasse um voltímetro, como é que ele ia ficar? Ok? Nossa, que legal. Tá aí. Ok, pessoal. Show de bola? Muito bom.